Bem-vindos à primeira meta-arte do ano. Também é o primeiro Jojo Entrevista. E, obviamente, a gente tinha que abrir com a Camila, né? É o Que primeiro do ano? O seu primeiro do de ano? 2023 é o meu primeiro do ano, de 2023. Um feliz ano novo a todos que estão assistindo a gente, em qualquer era, em qualquer daqui a 10 milhões de anos que o YouTube estiver no ar. Pois é, né? É, e assim, eu estou super feliz e estou achando que realmente vai ser um ano luminoso, porque agora a gente tem aqui um abajur extra, com uma lâmpada que está assim, queimando meus olhos, entendeu? Mas que deve deixar a minha imagem menos pixelizada ou esquisita, como vocês têm acompanhado, não é mesmo? Então E vamos ter um ano luminoso, muito bem. vamos começar, 23 com tudo, gente, pelo Ó, amor de Deus. saúde, meu copo de água. Saúde, calma também, quero saúde. Se vocês acabaram de descobrir a gente, se inscreva no meu canal, aqui do Jojo Entrevista, e no da Camila, a gente vai deixar no card aqui em cima, para acompanhar e dar uma olhada no que aqui no canal eu já apresentei, o que a Camila também já colocou no dela. Nossa, tem vários clipes muito alto astral. Eu me debrucei agora durante as festas em alguns deles e muito bom. E deixa seu like, faz um comentário, por favor, interajam, ok? Tchim, tchim. Sim. E, de novo, eu fiquei falando. Vamos lá, meu povo. Vamos Olha aí. só, eu, no último Meta-Arte do ano passado, eu falei que eu deixei gravado. Eu falei, gente, olha só, eu quero conversar com você, Camila, sobre sonhos. Sonhos. E sonhos, bom, tem o sonhar acordado, tem o você desejar, e tem o dormindo, que é o original. E eu queria, na verdade, falar sobre os sonhos que a gente tem quando realmente a gente dorme, né? São aqueles sonhos, enfim, clássicos que você realmente todo mundo sonha, só que tem gente que não lembra tão bem, ou às vezes os sonhos são confusos e você não consegue, assim, depois trazer isso para o teu dia. Tem várias categorias. E eu fiquei pensando, cara, que a Camila tem uma visão, né? Como quem conhece ela aí, tem acompanhado minha parte, sabe? Totalmente, enfim, né? Imprevisível e rica sobre, principalmente, essas coisas mais imateriais. Qual o seu sonho? O que você sonhou essa noite? Você lembra? Olha, eu tô numa casa nova, né? Me mudei no dia 1 de dezembro de 2022 e foi um mês de muitos sonhos. Muitos sonhos e muitos sonhos densos. Tem muitos estudos sobre sonhos, né? Eu gosto de começar com a ideia de que quanto mais a gente vai expandindo a nossa percepção de mundo, mais complexo esses sonhos vão ficando. Então, entra numa complexidade mesmo de percepção dos sonhos. E eu tive uma terapeuta, quando eu tinha meus 20 anos, que ela era muito interessada nos sonhos. E ela é estudiosa e tal, então ela fazia com que eu entrasse nos sonhos, eu contava o meu sonho para ela, e daí ela, em terapia, me colocava no meu sonho novamente. Calma, era tipo hipnose? Não, não era uma hipnose, porque não era caracterizado como uma hipnose. Se era, eu não sei, mas ela não me falou. Ela teria me dito, né, que é uma hipnose. Mas era uma coisa meio. Não tinha uma técnica de hipnose. Tinha. Vamos conversar sobre esses sonhos para saber os símbolos. Só que assim, nessa época, símbolos, né? Oi, que é isso, né? Eu não tinha uma relação com os sonhos como eu tenho hoje. Então, você me perguntou o que eu sonhei ontem. Eu não sei, mas eu tenho sonhado sonhos curtos e muito profundos, né? E só para iniciar, assim, quando eu cheguei nessa casa, no dia que eu dormi, eu sonhei com 3 assassinatos, que eu matei 3 pessoas. Não, deixa ela contar o sonho, gente. Deixa ela contar Não, esse sonho. Ela então, se mudou e na noite. Não, são curtos, assim. Daí, obviamente, quando você Tudo tem bem. uma mente, vamos dizer assim, vamos analisar, né? Uma mente mais
determinista, mais objetiva, você fala, ah, matou, é muito literal, sabe? Assim, ah, você com morte. Então, só que quando você entra na subjetividade das coisas, né? A mudança, tal, eu entendo, né? Porque é sempre como você interpreta, mas tem o olhar do outro. Mas, claro, tem o seu olhar. De que eu tenha matado, de fato, 3 personalidades, talvez, ou três ideias de egóicas minhas. Então, eu acho que tem muito mais a ver com ter matado uma fase, né? Porque eu mudei de casa, né? Então eu acho que a gente começa a sair do óbvio. E os sonhos, obviamente, estão sempre conectados com a subjetividade da arte, eu acho, assim, não tem como, né? Sim, assim, aquela coisa, né? Por exemplo, gente, na astrologia, porque gostamos, a casa 12, que é a casa que corresponde a peixes, é a casa dos sonhos, e é a casa da arte, pura arte, né? Naquela coisa meio surrealista até. Os surrealistas foram, né, um movimento ali no começo dos anos 20, mais ou menos, do século passado, começou há 100 anos atrás, que é uma coisa muito forte, os temas fortes era aquela coisa que é meio sem pé nem cabeça, de uma forma imagética, né? Aquela combinação, e que remete ao inconsciente, né? Aos sonhos. Então, realmente tem tudo a ver, viu, Metade? Falando de sonhos, está tudo E conectado. hoje a lua cheia está em peixes. Olha, viu? Estou falando que a gente está começando com bons agouros. Não sei, eu achei em peixes, então está super criativo E mesmo. emoções, a flor da pele. Isso, inconsciente, é aquilo que a gente não controla. Eu vou falar um pouco sobre a minha relação com sonhos. Quando eu era criança, minha avó, que era sempre super Wicca e mística e tal, ela me deu um livrinho, nem um 7-1, mas naquela época, cara, anos 80, né, chamado Dicionário de Sonhos. Eu tinha em casa também. Você lembra? Isso é um clássico. E aí, quando eu sonhava, eu acordava e ia lá, sonhei com um dente uma vez, aí, o dente, o que será que está acontecendo? Então, eu estou vendo que você também, né? A gente sempre teve essa vontade de destrinchar isso inconsciente. E aí, com o tempo, realmente, eu fui aprendendo até com psicanálise, aprendendo a interpretar isso de uma forma menos pão, queijo, queijo, né? E assim, eu tenho tido muitos sonhos lúcidos, que é quando você está sonhando, aí acontece alguma coisa e você se liga, cara, eu estou sonhando no meio do sonho. E isso começou a me fazer entrar numa situação onde a minha noite de sonhos, na verdade, é uma segunda vida que eu tenho dormindo. Ela se comunica diretamente com essa vigília que está rolando aqui agora, né? Dessa vida acordada. Uhum. Você sente isso? Você tem isso também? Mas você tem uma saída do corpo consciente? Sim, eu acordo, aí eu falo, ok, agora eu acordei, aí eu paro, fico uns minutos na cama, Ah, e não, mas lembrando. você não tem uma viagem astral, é isso que eu estou perguntando. Pois é, Consciente. então fala sobre. Eu não sei qual é o conceito de viagem astral. Vamos lá. Não, então, temos lá, temos o estudo diz, né? Todos nós saímos do corpo. Todos nós saímos do corpo, mas aí eu olhei com outro ponto de vista, que é muito bom, que me trouxeram, que você não sai do corpo, na verdade, você não sai para lugar nenhum. Você simplesmente mergulha mais dentro de si. Porque Uhum. É uma viagem interna, ao invés de ser a alma se desprendendo e dando um ralé pelo mundo. só que os Hum. desenhos que tem, se você der um Google, saída do corpo, você tem um fio de prata e você tem a pessoa meio flutuando. Isso, E isso dá um pânico. isso. Você fala, puta, vou perder o corpo. Aí tem aquele apego material, que a gente não se desconecta da carne muito, que a gente é muito denso. E aí isso começou a me ajudar um pouco, porque em meditação eu entro nesse estado que é lúcido, mas que eu tô dormindo. Mas eu não fui dormir, entendeu? Eu em meditação. Então eu fico num estado meio umas ondas assim, e eu não sei te explicar, porque tem coisa que não dá para explicar. É uma percepção de que você entrou num espaço neutro, que você não escuta, você fica
com atenção plena dentro desse não lugar e não externo. Ou seja, você não está ligada se a porta está aberta ou fechada, se o gato está aqui ou não, mas também você não se descolou desse lugar. Eu não sei se é a mesma percepção que você tem quando você dorme. Não, eu não tenho isso, isso é muito sutil. Eu sou um pouco mais assim, aquela pessoa, não, eu vou dormir, aí eu vou sonhar. E assim, eu lembro quase toda noite dos meus sonhos, e alguns deles, cada vez mais, eu me considero uma pessoa que sou uma buscadora de mim mesma, cada vez mais eu tenho tido sonhos que fazem mais sentido, exatamente como você falou. Quando você vai se descobrindo, esses sonhos vão ficando mais claros e eles têm. Eu sonho em tempo real, então, assim, eu sonho que está acontecendo aquilo, e vai demorar um tempo, e aí passa, e acontece outra coisa, como se eu tivesse acordada, é tempo real, uma presença enorme ali. E muitas vezes, não é a maioria das vezes, mas muitas vezes, eu me dou conta. Por exemplo, um exemplo que eu dou, que, gente, é assim, pode parecer um pouco dramático, mas não é. Às vezes eu sonho que eu estou em alguma situação e minha mãe aparece. Minha mãe morreu ano passado. E aí, quando eu vejo ela ali, eu falo: Ah, eu estou sonhando, porque a minha mãe morreu no ano passado. Se ela está aqui agora, é porque eu estou sonhando. E aí eu crio uma presença, eu começo a vivenciar aqueles sonhos de uma forma diferente, de uma forma ok. Então, eu estou dormindo, mas vamos então viver isso aqui, que eu sei que eu estou dentro de mim mesma agora. É um negócio muito, muito brabo. E isso tem acontecido comigo cada vez mais vezes. Então, é dessa forma que eu sinto. E dizem que isso é um sonho lúcido. Você estava Se falando você... sobre viagem astral. Viagem astral é sonho? Então, aí é que tá. Tem linhas de pensamento que dizem que isso aqui que a gente está vivendo agora é um sonho. Alguém está sonhando isso aqui, né? E que, na Uau! verdade, você nunca está dormindo. Não existe dormir. Dormir é uma coisa do ego. Você não dorme. Você, na verdade, só tem uma ideia de estar descansando, seu corpo precisa descansar, mas você estaria com a consciência desperta o tempo todo. A consciência não vai dormir, é que nem o sol. O sol um dia deixa de vir, ele está sempre brilhando lá, mas tem horas que você vê o sol e tem horas que você não vai ver o sol porque a Terra girou, né? Então, É noite. mas o sol está lá, está sempre brilhando. Então, essa ideia de sonhar talvez seja uma ideia de dizer que a gente vai estar num outro lugar, que não é um lugar. Uhum. Seria conhecer mais de nós mesmos. Não sei aqui, pensando, né? Nessa minha terapia que eu fiz, que tinha esse viés de sonho, ela dizia assim: Camila, mesmo que você tenha um sonho ruim, né, considerado um pesadelo, tarará, os sonhos são seus amigos. E eu nunca esqueci isso. Porque Sonhos são seus amigos. quando hoje eu preciso de Vamos. uma informação, eu preciso de um norte, eu preciso de uma ajuda aí extra, além de me conectar com essa Camila superiora, que eu digo, tem uma Camila superiora, tem eu falar assim, eu antes de dormir, eu fecho os olhos e falo, eu preciso de uma luz no sonho, eu preciso de um símbolo, alguma coisa que apareça. Horas vêm no dia seguinte, horas vêm durante a semana, às vezes vem indecifrável, mas sempre vem alguma coisa. E sempre vem. Você pede isso, você chega conscientemente e fala, então, eu queria descobrir, enfim. Eu estou perguntando isso porque, assim, o que acontece comigo, e tem acontecido, né? Estou aí num trabalho novo, muito delícia, estou adorando. E aí, né, aquela entrega que eu quero, né, a esse trabalho. E aí, às vezes, eu fico numa certa ansiedade, tipo assim, eu preciso saber como fazer isso da melhor forma. E isso já está formulado dentro de mim, mas eu não trago isso e falo, e peço, eu não peço. Ele está dentro de mim. Aí eu vou sonho, e aí eles me dão, então, olha só, eu acho que agora é interessante a gente fazer. Eu acho que pelo menos umas 4 vezes nesse último mês, eu tive um sonho que, então, chegou e, olha, vamos fazer dessa forma, e eu acordo, Sim, eu você já dou um está. tempo para lembrar isso, e aplico. E é exatamente o que eu precisava. Maravilha, mas você já está conectada aí a uma informação específica.
no meu caso que eu tô falando, é uma coisa, Sim. talvez uma coisa mais abstrata que não tá claro. Não uma resposta para um fazer. Ah, eu preciso de uma ideia para um trabalho de arte, entendeu? Não. Seria assim, tem alguma coisa na minha vida que está se repetindo e eu não estou enxergando. Por que que ela se repete? Ela se repete há Porque 20 se anos, repete é uma lição que você não aprendeu, não é eu não isso? entendi. Aí eu falei assim, puta, Aí fica vindo. o que que eu não tô, o que que eu não tô vendo? Por que que eu não tô vendo, né? Me mostra, me traz um símbolo, me traz uma imagem, me traz um caminho, uma pessoa na rua que vai me dar uma informação na hora que eu for comprar um pãozinho, sabe? Eu digo, o templo é isso aqui. Esse é o templo. Então você tem que usar esse templo, ele não está fora de você, você precisa achar os botões, conversar, tem que ter uma intimidade, eu acho, até para os sonhos Isso. ficarem. A gente precisa. Quando Isso. alguém vem falar comigo alguma coisa sobre, eu quero um conselho, eu falei, gente, você tem que começar a nutrir um exercício de entrar em intimidade consigo mesma. A intimidade não é fazer sexo com, né, se masturbar alguma coisa. Gente, a intimidade é você entrar no seu inconsciente, saber suas mazelas, saber suas invejas, saber as suas dores e não ter vergonha delas, né? Saber quando você tá com inveja de alguém, né? Assim, isso é intimidade. Isso é você olhar para os seus monstrinhos, porque todo mundo tem, entendeu? E tá tudo certo, né? E tá tudo certo. E aí, enquanto você não observa, assim, não tem essa sensibilidade para perceber o que, que o mundo externo está te dizendo, que nesse caso eu relatei, né? Bom, tem uma coisa que está se repetindo e eu não estou enxergando, né? Porque a linguagem do universo, e, né, que eu gosto de dar esse para a arte, é meio que a linguagem do Jesus, né? A linguagem da parábola, que ninguém entende. Vou falar Aham. eu vou falar com você como se fosse um poema. Eu vou falar em forma de poema, de poesia. Vamos ver se você entende. É tudo muito poético, Isso, é uma charada. é uma É uma charada, grande charada. É uma charada. né? É uma Isso. charada. Então, se você tiver a sensibilidade, tiver aberto para perceber, você não precisa ir rezar no templo, né? Você pode usar esse comando, porque tudo é um comando. Você dá um comando, você fala, cara, eu vou sair. Eu já fiz isso várias vezes. Você, olha, eu vou sair agora. Eu tô aqui, assim, em volta de mim mesmo. Eu vou sair, pegar minha bolsa e vou dar uma volta de 1 hora. Alguma coisa nessa 1 hora vai acontecer. E daí, então, para mim, isso é uma forma de sonho também. Porque é uma forma de você mergulhar no sonho na vida real. Porque o que, que o sonho é uma charada, né? Você vai estar flutuando. Tanto que você for pesquisar, você tem livro dos sonhos hoje online. A primeira coisa que eu faço é entrar para ver. Mas é meio que basicão, né? Tipo assim, é o Tipo, a dente, morte é a finalização de uma tudo estação, tem um é símbolo, né? O nascimento. sapato, o dente, sou eu com o vidro, sou eu com o vampiro, sou eu com o cachorro, se o cachorro era branco, se o cachorro era preto, se o cachorro era amarelo, né? Parece que tem um iCloud aí com todas essas informações. Oh, my Cláudio, Aí, muito assim, bom. eu fico pensando, será sonhar com extraterrestre? Porque eu já sonhei recentemente. Aí eu Ai, socorro, eu tenho medo de ETs, até Eu hoje. sei, Tudo bem. desde a nossa juventude, a senhorita tem medo de ET extraterrestre. Apesar vou ter que te dizer que você é uma delas, né? Eu sei, mas isso a gente vai deixar então para próximo MetaArt. Galera, anota aí. O Eu vou próximo estar com vai ser muito assim. medinho. E Vamos falar aí, sobre extraterrestres. Eu acho bom. o nome do próximo vai ser assim. E aí, gente, eu sou ET? Ai, olha, eu super cheguei a essa conclusão. Assim, só uma vírgula. Eu tava vendo um vídeo de um cara, né, falando sobre espiritualidade, o cara falando sobre. Gente, eu falei assim: para de achar que você atingir a iluminação, que é tudo lindo, tudo maravilhoso, porque é drama, é muito perrengue. Você tem que deixar para trás muita coisa. Aí eu falei assim: nossa, total. É para Não. ser ET. Você tem que deixar tudo para trás para se virar uma outra raça. Ah, e olha só, isso está me lembrando um pouco, gente. Vocês não viram? Eu fiz 2 partes com a Ana Poubel, falando sobre yoga. E acho que foi na segunda parte que ela fala exatamente sobre isso. A gente vai lá e chega se você vai fazer um yoga serião e mais tradicional e tal, vai muito além dos asanas e do bem-estar. Você vai entrar ali num processo que eu também faço em paralelo com psicanálise, é um processo para os corajosos, Não, é para entendeu? Porque corajoso, total.
É mais ou menos isso que você está falando agora também, Não, só que de gente, uma forma assim, interestelar. por isso que tem uma jornada da chamada jornada do herói, né? Porque, e o mais louco é que o herói é o bobo, né? Ou seja, para você se despertar, você não pode, você tem que virar criança de novo, você tem que ser ingênuo, você tem que virar bobo. Você tem que deixar para trás toda esse poder, essa vaidade, né? Os cabelos, não sei o quê. Porque você tem que se tornar criança novamente. É o full do tarô, né? Isso, é o louco, né? É o tolo do tarô. Bobo, enfim, a pessoa, aquele cara que é um cara que tá livre de ego, né? Tá livre, entendeu que isso aqui também é uma virtualidade, Pois né? é, de que forma a realidade é um sonho? Cara, depende, isso aí depende de cada um, né? Porque assim, eu já tive uma percepção assim, sem tomar nada, tá? Não sei, o que você tomou? Tem sempre essa perguntinha. Eu estava cortando tomate, inclusive, assim, depois que eu mudei para essa casa, eu acho que alguma coisa aconteceu aí no cosmos, de fato, 2023, porque ficou tudo muito em HD para mim, assim, a percepção das coisas. Mas eu tenho relatos, assim, de eu estar cortando tomate, fazendo uma comidinha para mim, e daí eu me vejo, isso tem acontecido mais frequentemente. Eu me vejo distante dos meus braços, não sou eu que estou ali. E aí, no início, eu entrava em pânico. Só que agora eu tô de boa com essa sensação. Isso acontece direto. Não sou eu me olho como eu sou uma outra coisa. Eu não sei nem o que é que eu tô me vendo. Entendeu? Eu não tô Cara, identificando. Eu isso não me tô... deu Desculpa, fala, te cortei. É isso. Isso me deu uma lembrança quando eu era criança. Eu não sei, eu já conheci uma ou outra pessoa que falou, cara, eu também tinha essa sensação, que era uma coisa que chegava num nível de angústia profundo, que era assim, eu estava parada, às vezes eu ficava assim, mas assim, por que que eu estou viva? Por que que eu estou aqui, de repente eu estou aqui nesse corpo? Criança, tá? Eu não tinha esses inputs nem nada. E aí eu começava a me aprofundar, a cair, sem muita, né? Porque aí você não tem muito critério, você não tem nenhuma amarra, a criança vai indo mesmo. E chegava no momento onde é quase como se eu fosse, que eu me separasse e falasse, ia lá, essa vida concreta, ela é um sonho, ela não é a realidade, entendeu? Aí eu não tenho mais essa capacidade, porque eu sou uma mulher adulta, eu ainda tenho essa cabeça muito cheia né, critérios, e não é bem assim, esse realismo e essa maturidade que empobrece a gente muitas vezes. Não, mas então, a gente vai perdendo, a gente é possuído por essa entidade que é ilusória, que antigamente eu achava que tinha o ego, né? Aí depois eu fui estudar, e aí tem uma galera xiita que fala, não, você tem que matar o ego é ruim. Aí depois eu mudei a minha cabeça, eu falei, não, o ego não é ruim, o ego é só Ele é um instrumento importante. mas ele é ilusório, ele é ilusório. Uhum. Você tem que É um saber usar instrumento. ele, ele é um instrumento, quando você precisa, porque a experiência é essa, né? A experiência não é Uhum. ficar flutuando. Então você tem que botar ele para dormir, ele tem que ficar em harmonia com você. Ele tem que dormir, que eu digo assim, ele tem que entrar em harmonia. E aí entrar em harmonia é você perceber que tudo isso é uma ilusão. É tudo, para mim, um game. E aí, quando você fala de game, eu associo, nós falamos desse assunto, né? Isso é um game, isso é uma realidade virtual. A gente vai expandindo a percepção, né? Porque a gente agora tem um conceito do que é realidade virtual. Se você fala isso para um cara do século XVIII, o cara não sabe o que é uma realidade virtual. Então, ele vai usar códigos, que é bruxaria, que é isso, que é aquilo. Portanto, quanto mais a gente expandir a nossa percepção, mais a gente vai usar novos termos para entender talvez essa realidade, que para mim hoje é uma realidade holográfica. E aí você vai falar assim: você leu isso aonde? E eu percebo ela assim, entendeu? Eu percebo no meu cotidiano. E aí tem horas que eu fico um pouco, dá um panezinho no sistema, e aí tem duas. Isso, dá um medinho, né? Não é medinho. Eu tive um certo surto agora no final do ano e dá uma sensação de pânico, tá? Mas aí eu tenho algumas estratégicas. Ou eu preciso estar num lugar onde estejam outras pessoas,
Eu preciso estar na 3D, eu preciso estar no metrô, eu preciso estar no shopping center. Aí eu falei, por quê? Aí eu falei, nossa, o shopping tá aí, é por isso. Eu preciso estar Para a no gente shopping. ficar terra a terra, né? Eu preciso estar no shopping, eu preciso entrar numa coisa assim, tridimensional mesmo, compras, assim, alguma coisa. Não no sentido de eu comprar, mas um lugar que tem uma mentalidade mais, vamos dizer assim, Material. material, mais densa. Densa é a melhor Ah, palavra. densa. Ou eu como doce. O doce Juro. já puxa para já dá uma aterrada o doce. Eu conheço uma vez, eu fui, sei lá, tem milhões de anos, gente, sei lá, mais de 20 anos. E aí eu fui, de vez em quando, né? Não sei, muitos de vocês, muitos de nós, assim, a gente cai naquela coisa, deixa eu ir consultar um oráculo, seja um astrólogo, um tarólogo. Aí tinha essa pessoa X, morava, assim, uma mulher, morava em Copacabana, no apartamento, chegava e ela te dava meio que um passo, ela sentia sua energia e tal, e foi muito legal, assim, as coisas que ela falou, assim, eu achei que tinha a ver. E aí, imediatamente, o que você espera dessa pessoa? Que ela seja um pouco mais... Ela pegou e acendeu um cigarrão, começou a fumar, assim, tipo, baforadas. E eu falo, gente, pessoas como eu podem fazer isso, mas ela é um oráculo. E aí ela falou: olha, você me desculpa, eu sei que parece muito grosseiro, mas se eu não fumar, eu não consigo voltar. Eu fiquei, cada um com seu método, né? Então, me fez lembrar disso. Olha, me fez Deixa, lembrar, só um minuto, me fez lembrar aquela cena do Matrix que eu amo quando o Neo. claro que a gente ia falar no Matrix. Óbvio que a gente Porque ia falar no Matrix. Porque quando o Neo entra para falar com o Oráculo, e o Oráculo é uma mulher que está na cozinha, e ela está fazendo um doce. Então, isso para mim é muito maravilhoso, porque descaracteriza um pouco dessa coisa do guru todo vestido de branco, alguma coisa que é fora, né? Que é até sempre fora. Ou seja, o guru, ele está aqui, né? Ele também pode estar no shopping center, se você tiver olhos para ver. Até te mandei o vídeo do Eckhart Tolle, quando ele fala do álcool. Ah, eu vi, eu vi. Porque é maravilhoso, porque assim, enquanto você está numa transição de percepção do mundo, né, você bebeu, você vai tirar a presença. E quanto mais horas você conseguir ficar presente, mais você vai conseguir expandir sua percepção do que é realidade, do que é sonho, do que é esse universo. Eu queria voltar à situação dos sonhos, de sonhar mesmo, enfim. E assim, e esses sonhos, você já teve sonhos que se repetem? Ou o assunto e a circunstância se repete? Por exemplo, eu passei 1 ano e meio, parou já quase 1 ano, mas né, até esse 1 ano atrás eu fiquei 1 ano e meio sonhando, basicamente que eu estava numa cidade, eu estava num lugar longe de casa, podia ser na Barra da Tijuca, eu moro no Leme, gente, para quem não sabe, Rio de Janeiro. E aí eu tinha que voltar para casa, eu tinha que voltar para casa, e aí eu não consigo, ou o carro que eu pego, era o meu carro antigo, ele estava sem gasolina, eu não tinha documento do carro, não tinha carteira de motorista, então eu estava ali me arriscando, e eventualmente ele parava, ou eu tento pegar um táxi, e nenhum táxi para, ou nenhum passa onde eu estou. E aí eu tento falar pelo celular, mas o celular é aquele tijolão analógico, ou não é, e se ele é mais moderno, ele está quebrado, e o analógico ele não consegue completar nenhuma ligação, eu fico nesse... Assim, essas modalidades, símbolos, ficaram aparecendo para mim quase todo dia, e eu fiquei exatamente nisso, no que você falou. Quando esse rolê fica se repetindo, é porque eu ainda não peguei a mensagem. E eu fiquei numa agonia com isso. Já aconteceu com você? Como você vê isso? Esses símbolos o tempo todo ali te berrando em cima de você. Eu tenho fases que eu sonho coisas muito densas, e esse mês de dezembro específico eu sonhei 2 vezes, né? Um dia eu sonhei como se fosse uma série. Então, eu sonhei segunda, um sonho, e na terça eu sonhei a continuação do sonho. Isso é raro. Sim. Eu nunca tenho isso. Então, esse mês foi atípico, mas o que eu tenho não é isso, eu tenho uma outra coisa. Eu tenho sonhos que eu tive na minha vida inteira e que eu consigo acionar esse sonho a qualquer momento. Sonhos que eu nunca esqueci.
Então, por exemplo, eu tenho um sonho Menina, você específico, ressonha a parada. mas acordada. Eu lembro dele. Tem coisas que eu nunca mais vou lembrar. E, tipo, um dia seguinte eu tento lembrar e não consigo. Mas tem sonhos que eu, vamos dizer, tem um sonho quando eu era muito criança, que eu sonhei que eu tava. Uma coisa bem caricata de bruxa, né? Que é com caldeirão, e daí tinha uma fogueira, e eu era uma criança que estava nua, e tinha mulheres com capuz azul. E daí elas passavam coisas no meu corpo. Esse sonho é tão real para mim que ele aconteceu. E eu tenho essa Ok. memória, entendeu? Então, assim, é uma memória como se fosse. E também tem, lembrei agora, tem o lance do déjà vu, né? Que isso também é uma coisa que acontece muito Eu comigo. tenho déjà vu de sonho. Déjà vu de sonho. É assim, gente, você está vivendo uma parada acordada, Ah, aí eu você tem um sonhei isso. déjà vu. Isso, mas você não é que aconteceu você acordado, você sonhou, tipo uma premonição ou então um sentimento, entendeu? Bem doido. Uma percepção de que eu vivi já algumas vezes aquela situação. Uma Uhum, percepção que, puta, eu tô vivendo de novo isso aqui. Aí vai embora. Quando na hora eu tomo consciência, passa. É mais por nesse caminho, e não uma premonição de como. Mas dizem que é uma premonição, né? Como se fosse segundos antes de você perceber algo, né? uhum. Mas para mim é como se eu tivesse vivido aquilo já, algumas vezes. Tipo, ai, que saco, o dia da marmota. Não, não, aí entra um pouquinho com o que eu tenho passado cada vez mais frequentemente, que é sentir que esse sonho do qual você acordou, ele é uma realidade, entendeu? Tipo, ele faz parte ali. Ontem você acordou, tomou um café, fez isso, fez aquilo, isso aqui, você foi dormir, aí acontece o sonho e ele é um contínuo da tua vida acordada. É isso que eu estou sentindo cada vez mais, assim, Não, e é muito fascinante. para mim o sonho ele é uma realidade, só que a gente não consegue conceber porque os nossos padrões do que é real ainda está muito preso. Então, por exemplo, se eu sonho que eu tenho asas, eu de fato acredito que existe uma realidade que a Camila tem asas. Uhum. Assim como, por Você, exemplo, você concebe dessa forma. assim como eu ouso dizer que quando eu assisto um filme, o filme para mim é uma realidade. Ele Não, o John Lennon dizia que, na verdade, tudo que já se imaginou é real. total. Gente, aquele filme A Mulher Rosa Púrpura do Cairo. Sim, nossa, muito bom, do Woody Allen. Eu não Não, gosto mais do Woody Allen, porque ele não é a não, Rosa Púrpura do Cairo, jura? Aquele filme é dele, aquele filme que a com a mulher Mia Farrow. que ela entra no filme, É, que ela é convidada, de tanto que ela vê o filme, o cara faz assim pra ela, e ela, isso, é, não sabia que era é, dele. é com a Mia Farrow, então. Sim, mas eu Enfim, não era a sabia mulher que era dele, tá? dele. Mas Tá, o mas vamos, vamos ao filme. Comenta que a gente. filme, Ai, já vai acabar. esse filme pra mim é louco, porque assim, esse filme, ó, tem um outro também que fala de um sonho mais ou menos, que é o Em Algum Lugar do Passado, né? Cara, o Waking Life tem muito a ver com o que a gente está falando. Muito. Depois eu vou botar aqui links para vocês acessarem os trailers, tá? Eu em algum lugar do passado. Tem vários. Nossa, tá aí, vou fazer uma maratona de filmes relacionados a sonhos. Mas Uhum. o que eu ia falar? Esqueci, Joana. Entrei no Não sonho. sei, mas já está acabando. A gente pode fazer uma segunda, um segundo bloco depois, porque viu assim, tipo, tem muita coisa. Eu queria realmente, eu não tenho feito isso, a gente não tem feito, gata, O quê? de pedir para a galera, gente, curtam aqui, comentem, conta seus sonhos. Conta os seus Tinha um, sonhos. tinha um blog antigamente, muito antigamente, né? Outro mundo, era outro conceito em blog, chamado Sonhoteca, que Olha, as pessoas iam lá e ficavam postando seus sonhos, entendeu? Então, nossa, postem aqui embaixo, assim, o que já aconteceu de legal com vocês. Comentem, sabe? Compartilhem o vídeo, se inscrevam nos nossos canais. e aí, fazer uma última fala aqui que eu lembrei também agora, que eu tive uma ideia que eu não consigo conceber agora, mas é óbvio que é possível numa outra realidade, de criar uma televisão e que bote, sei lá, um negócio aqui na minha cabeça e que quando eu sonho, a pessoa consegue ver na tela o que eu estou sonhando.
Uou! Isso Será aí, que isso um dia vai ser realidade? Eu acho bem possível. gente, tipo assim, ó, eu vou dormir essa noite. Aí eu conecto aqui e deixo gravando. Aí no dia seguinte eu assisto e compartilho com os meus amigos. Olha, gente, que eu sonhei. Imagina, os psicanalistas piram. É porque, tipo assim, Você só faz, olha, ao invés isso, de. É um filme pronto, entendeu? Thaís, minha analista maravilhosa, esquizoanálise, tá? Thaís, imagina, eu falo assim, oi, tudo bem? Aí eu passo o arquivo do que eu sonhei Isso, para você, passa o arquivo. né? Nossa, vida, né? Acabaram os filmes, né? Porque aí você agora vai comprar, você vai na locadora de sonhos. Não, vai ser, não, exatamente, ou na locadora, ou então, assim, um novo gênero, sonhos, entendeu? Sonhos, Tem, assim, né? Suspense, romance, drama, aventura, sonhos. sonhos. Amiga, amei demais, Eu cara. também. Enfim, muita energia boa. Partiu Muito bom. sonhar, pessoal. Pode Partiu sonhar. sonhar. Isso que a gente nem Isso. falou do outro sonho, né? Que é o sonhar de projetos de vida. Isso, então pronto, ó. Então, a gente já vai querer falar sobre extraterrestres no próximo MetaArt. Acho que Fazer vai um, ser sensacional. fazer um E melange. aí, e aí depois a gente faz os sonhos parte 2. Tá bem. Então, muito bem. Começamos já 2023. Muito bom. Um beijo Gente, para valeu. todos e um beijo, Jojo. Beijo, sua maravilhosa. Até mais. Até mais.